Antes de começar esse corte, eu quero lembrar vocês da nossa parceira, a JustCash, a empresa que é especializada em antecipação de honorários advocatícios. Então você já sabe, né? Se você tiver honorário para antecipar, fala com a JustCash e, pessoal, vocês vão conseguir receber nos próximos dias. Então, acesse o link da JustCash na descrição desse vídeo. O STF formou maioria agora, né, no mês de junho, para responsabilizar plataformas como o X e a Meta por omissão na moderação de conteúdos ilegais com base nos recursos extraordinários. 1.037... Gente, 10.37.396, tá? Me enrolei aqui na numeração. Da relatoria do Dias Toffoli e o outro recurso extraordinário também de relatoria do ministro Luiz Fux, o 10.57.258. É um tema que pauta recorrente aqui do Manda Pro Jurídico. E agora a gente está chegando num momento bastante afunilado, né, nesse debate, né? Chegou no STF. Pois é, gente, assim, essa decisão do STF nesses REs, né, 1037.396 e o RE 1057.258, ele inaugura um novo paradigma para a responsabilidade civil dos intermediários digitais aqui no Brasil. Perfeito. Esse é um tema que a gente conversa com uma certa frequência. Nós já trouxemos aqui a Luna Barroso, que é uma profissional incrível, que fala sobre liberdade de expressão nos ambientes de redes sociais. Recentemente, a gente participou de um evento incrível do Instituto New Law, em que em um painel, a gente tratou especificamente sobre isso também, dessa mitigação entre liberdade de expressão e a responsabilização das redes sociais. Esse não é um tema fácil. Inclusive, a aluna ela trouxe uma camada de reflexão muito interessante, que é essa moderação, que é o contexto que está sendo tratado aqui, que é a moderação do conteúdo. Ela é algo que, hoje em dia, não é mais viável que ela seja feita a partir da simplesmente operacionalização humana, porque não se dá mais conta desse volume de informações e de input dos usuários em todas as plataformas. Então, você ainda precisa criar algoritmos que sejam capazes de fazer essa moderação, essa triagem. Veja, você está adicionando uma camada de complexidade a isso, porque eu vou fazer você está desenvolvendo o algoritmo. Mas aí, Rodrigo, só para informar para a nossa audiência, diga lá, a gente tem o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. E lá tem um artigo 19 que diz que trata sobre a imunidade da responsabilidade, trata sobre a responsabilidade dessas plataformas. E qual foi o questionamento da STF nesses dois REs? Ele tornou não absoluta a imunidade e responsabilidade prevista. Então, ele está imputando responsabilidade nas plataformas e mais. Ele está dizendo que as plataformas podem ser responsabilizadas mesmo sem ordem judicial prévia, quando eles entenderem que o conteúdo for manifestamente ilícito ou quando houver omissão justificada na remoção após ciência inequívoca. Então, entendo que esse conteúdo, ele está produzindo uma desinformação, ele está disseminando violência. Te notifiquei, te incentifiquei, você nada fez, eu consigo te responsabilizar. Tem alguns questionamentos sobre isso que eu acho que é válido a gente fazer. Um deles é como a gente entende essa potencial censura privada excessiva? Porque você está pegando uma empresa privada. Essa é um dos grandes questionamentos das Big Techs. As Big Techs, elas são tanto uma empresa privada quanto o Manda Pro Jurídico é. Sim, sim. E aí? A gente está fazendo uma regulação ali dentro? Há uma regulação dentro de uma empresa privada? É possível? Mais um ponto, o risco da subjetividade sobre o que é ser manifestamente ilegal. Eu vou fazer uma sugestão pra vocês de filme que eu vi ontem e hoje. Aqui do filme Mountain Head, que tá se não me engano, na HBO, que é com o Steve Carell. Tem uma galera boa lá, que é justamente sobre um cenário em que há uma ferramenta de inteligência artificial de uma grande empresa e o mundo fica num grande caos em função da disseminação de fake news e etc. Tendo atos de violência, e aí a coisa escalona até momentos de golpes de Estado e etc. Só que enquanto isso tudo está acontecendo fora da realidade desses caras, esse cara e mais 3 grandes, digamos assim, lideranças do mundo tech estão juntos no final de semana para jogar poker e fumar charuto. E eles estão vivendo isso tudo dentro de uma bolha, né? Dentro dessa Mountain Head, que é a casa, chamado nome da casa. E a partir de lá acontece bastante coisa. Afinal de contas, uma das pessoas ali teria um filtro de fake news e de inteligência artificial para poder preservar essas pessoas, etc. Mostra um pouco do descolamento social dessa galera para o resto do mundo.
E é bem interessante, tem uma pegada um pouco The Office, que eu gosto bastante também, né? A direção de câmeras, etc. É bem legal. Então fica a sugestão, se vocês quiserem, talvez, aumentar um pouco o nível de reflexão sobre isso. E com relação a essa questão, Nath, eu entendo que há também um debate muito aí sobre soberania, né, dos países e como cada país entende ser fundamental a regulamentação dessas big techs dentro do seu país. O Brasil, claro que é um dos países que é mais nato, né, no ponto de vista digital. A gente está falando aqui de, talvez, o Brasil... Eu não sei, posso estar errado, mas o Brasil é um dos países com maior número de acessos e contas de redes sociais, né? X, Instagram, próprio YouTube e outras ferramentas. Talvez perca para uma Índia, alguma coisa assim, que tem uma população maior. E, na minha visão, a gente não tem como... a gente nunca vai encontrar a fórmula adequada para isso. Talvez em alguns momentos excedamos na limitação das coisas, talvez afrouxemos demais. Mas eu entendo que a regulamentação é algo necessário e tem que ser continuamente adaptada, porque tecnologias vão continuar surgindo. Hoje em dia, debate-se muito sobre inteligência artificial e os impactos que isso pode causar. E assim, a gente está vendo num ambiente de brincadeira agora, muitas vezes, por causa do Super Mundial. Estou vendo muito vídeo em IA criando situações engraçadas e curiosas, esdrúxulas. Mas pode chegar um momento também, e com o nível de qualidade da entrega dessas IAs, que a gente pode estar falando de danos a pessoas, danos a países, danos a empresas. E aí que entra um espaço que a gente vai ter que não censurar, mas vai ter que regulamentar a atividade desses lugares, porque a gente está falando do impacto que pode gerar geracional. Sem dúvida, mas é uma discussão, e enfim, falei isso para a Luna, reitero aqui. Inclusive, eu acho que quando teve esse painel, eu acho que ainda não tinha havido essa decisão no STF, mas o fato é que é muito difícil, né? É um tema muito difícil, muito delicado de ser tratado. Existem muitos interesses que são convergentes, naturalmente, mas também existem muitos interesses ali contrários que se colidem, inclusive de forma estrutural, na forma como a gente se estrutura enquanto sociedade. Então, assim, não é fácil essa questão sobre liberdade de expressão e o nível da interferência dentro das plataformas digitais, dentro das redes sociais. Eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é uma decisão que encontra respaldo numa dinâmica que a gente tem visto no Brasil, que é essa questão de pensar na função social da tecnologia, que é essa questão da gente pensar sobre a baliza de interesses democráticos, por que não falar sobre democracia nesse sentido? Principalmente quando a gente fala sobre informação e sobre a desinformação deslavada. Eu não me esqueço uma vez que a gente teve uma entrevista aqui que a gente conversou e a entrevistada disse que, na época, né, isso deve ter mais ou menos uns 2 anos, que dos 6 perfis mais acessados da até então Twitter, a época Twitter, atualmente X, acho que 2 deles eram perfis fakes. Então, o nível de disseminação de desinformação é uma coisa brutal. Brutal. E é um tema muito complexo, sim. É um tema que afeta a todos. Mas acho também parte, até trazendo agora um viés mais opinativo, a partir do momento que você se torna um empreendedor, independente do país que você esteja, você tem que acatar também a regulamentação própria. Isso vai de uma indústria automotiva, por exemplo, passando também pelas Big Techs. Por mais que a Big Tech tenha um caráter até supranacional, né? Porque consegue capilarizar o mundo inteiro com muito mais facilidade que uma indústria automotiva, que eu dei como exemplo. A internet tem esse potencial. Eu acho também a responsabilidade das Big Techs se adequarem à realidade de cada legislação que eles estão participando. Faz parte do dever da empresa como empresa lá estabelecida. Sem dúvida. E aí, reiterando até o que eu falei alguns minutos atrás, entra o ponto que a Luna trouxe, que eu achei bem relevante, que é o próprio desafio da empresa, mas são as Big Techs que a gente está tratando aqui agora, de fazer essa moderação. Sim, exato. Do desafio de você criar um algoritmo que consiga, de fato, captar o que é desinformação, o que é fake news, o que é manifestamente ilegal.
esse nível de dificuldade, porque hoje, obviamente, o ser humano ele não consegue mais fazer, então você precisa de auxílio de um outro algoritmo que também é desenvolvido, enfim, que também vai ser regido por leis de privacidade. São muitas camadas nesse assunto. O fato é, estamos começando a desenhar um horizonte, as coisas estão começando a se desenhar, então há sim um input de responsabilização para essas plataformas. E aí, só para fazer até uma sugestão de episódio, caso você não tenha chegado mais recentemente, fizemos um storytelling até, na verdade, e trazendo a análise jurídica do caso do X com Alexandre de Moraes, que aconteceu ano passado, né? Ou foi esse ano? Não lembro. Foi ano passado. Ano passado. E aí lá, eu acho que a gente tem um bom exemplo de como essa questão da soberania, essa questão da nossa legislação é cara também para nossas instituições e, na minha opinião, acertadamente, porque a gente tem que respeitar o que... É o famoso, tem que saber chegar, né? Vamos falar um carioquês, claro. Então tem que saber, então tem que fazer parte desse rol de previsões legislativas dentro do país. Agora, a gente debater quais são as previsões do país, aí é outro tema. Mas que, para mim, as Big Techs têm que fazer parte, têm que se enquadrar. A minha opinião é por aí. Podemos, inclusive, conversamos até com o Daniel Becker sobre isso, o seu sócio também, sobre essa questão sabe muito. de regulamentação de tecnologias, IA, Big Techs. A gente é entusiasta desse assunto, a gente tá participando bastante desses temas e, na minha opinião, é por aí. Eu acho que o grande debate agora é como a gente vai enquadrar elas. E as empresas, por uma questão de soberania, têm que dançar a nossa música. Essa é a minha opinião, entendeu? É isso. É isto, galera. E traremos mais comentários e desdobramentos porque existirão.